Queridos irmãos, como é bom revê-los, como é bom estar juntos para nos alimentar daquilo que nos dá vida, para aquilo que nos orienta ao caminho da eternidade, para aquilo que nos faz persistir nos caminhos do Senhor. E eu quero convidar a amada igreja que abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 14. Enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias, externar a nossa alegria, trazendo um abraço da Igreja Presbiteriana de Diadema e da Congregação Campanário também. Está conosco hoje minha família, minha esposa, Rose e meus 2 filhos também. E partilhar das palavras de vida é sempre, meus irmãos, uma alegria. E Evangelho de João, no capítulo 14. Amados, eu peço atenção à palavra do Senhor, do versículo 1 até o versículo 6. João 14, do versículo 1 até o versículo 6, a palavra do Senhor assim nos diz: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, estamos diante da Tua palavra e clamamos a Ti, ó Pai, pela Tua santa direção, a que possamos, ouvindo a Tua voz, seguir tão somente os Teus caminhos. É o que eu clamo a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós, seres humanos, somos naturalmente desorientados. Sim, eu sei, há algumas pessoas que nem com um GPS gigante na frente conseguem sair do ponto A do ponto B. Mas, entenda, desde a nossa concepção no Éden, nós precisamos de direcionamento e de instrução, ponto. Foi assim quando Deus, no mundo sem pecado, cria Adão no paraíso literalmente e diz como ele deveria andar. Pouco tempo depois, eis que surge Eva, companheira de Adão, também imagem e semelhança de Deus, e ambos precisam de direção para saber como viver. É dito, olha, não deve comer do fruto da árvore, porque certamente do dia que dela comerdes, morrerás. Foi dito a eles que dominem a terra, que multipliquem, que sejam os mordomos desta realidade que havia sido criada. E se no Éden, pré-queda, houve a necessidade de uma clara direção, não pense que hoje é diferente. E talvez aqui, aqueles que, como eu, já arranham algumas cãs, alguns cabelos brancos, vocês vão lembrar como que nós nos posicionávamos antes. Novinhos aqui não vão saber aquilo que eu estou dizendo. Há muitos, muitos anos atrás, coisa do século passado, havia um livrinho assim desse tamanho, chamado Guia de Rua. Alguns que eram um pouco mais abastados tinham o Guia 4 Rodas. E algo curioso, parecia um jogo de batalha naval. Para chegar numa cidade A, você abria o livrinho para lá, para cá, enfim, para que você conseguisse se posicionar. Mas pasmem, o tempo passou, o livrinho foi substituído por uma pecinha pequenininha assim, um tal de GPS, alguns tinham o tal do Garmin e outras possibilidades, e a coisa ficou melhor. Mas, em essência, o ser humano ainda é perdido. E algo que tem acontecido de maneira curiosa, parece que quanto mais passa o tempo e mais avança a tecnologia, mais perdido você fica. Exemplo, eu arrisco hoje você falar 7 números de celular de cor. Hoje está tão fácil, né? Você não precisa nem digitar, você fala, no meu caso, amor, e aí já vem o telefone da minha esposa, pai, mãe, e assim vai. E hoje, ainda, no celular você tem
a mesma instrução necessária, só que de uma maneira ainda mais clara e gritante. Se eu quero sair de Diadema e vir aqui para o IP, ele me dá todo o caminho, me dá o tempo, me dá as melhores rotas, ele fala comigo, ou seja, eu não tenho desculpa para não sair do ponto A e chegar no ponto B. Isto acontece para nós, seres humanos tão falíveis, capazes de criar tecnologias que avançam para nos fazer deslocar do ponto A ao ponto B, muito mais, irmãos, com o Senhor, que está nos levando de volta para casa. E nesta noite nós veremos que o caminho de volta para casa, ele é sim guiado por um GPS enorme que nos mostra o caminho que é verdadeiro e que conduz a nossa vida. Nós estamos de volta para casa, caminhando de volta para casa, e você não pode errar este caminho. E para que você entenda isso bem, nós precisamos lembrar que Jesus, ele não estava falando com alguém que ele estava vendo pela primeira vez. Por vezes, nós estamos ali com o GPS na mão, às vezes o desprezamos, às vezes fazemos algumas perguntas tolas. É mais ou menos algo que acontece aqui com os discípulos. O quarto evangelho, o evangelho de João, ele foi escrito para deixar bem claro que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus e narra milagres, situações, momentos em que isso fica de forma muito clara exposto, em primeiro lugar, para os discípulos. Até aqui, discípulos já haviam visto o Senhor multiplicar pães, já haviam visto ressuscitar mortos, curar enfermos, expulsar demônios, enfim, toda sorte de manifestações que são sobrenaturais, que somente Deus o pode fazer. E no capítulo 13 em diante, nós estamos vendo algumas ações ainda um pouco mais estranhas e curiosas. Jesus havia pedido para que lavassem os seus pés, ou melhor, para que o deixasse lavar os pés, algo que é absolutamente estranho ao povo judeu. Jesus estava ali participando da última ceia. Jesus já havia anunciado que dentre aquele corpo mais presente, mais próximo, entre os 12, haveria um que iria o trair, e este um que o haveria de trair já havia saído. E Jesus começa a trazer algumas palavras estranhas, palavras de despedidas, palavras que poderiam e certamente trouxeram dúvidas ao coração dos apóstolos, daqueles irmãos. E se existe um momento em que nós precisamos de uma direção clara, é quando nós estamos passando por momentos de aflição. E é neste contexto, irmãos, depois de ele ter avisado que um deles haveria de trair, e depois que Jesus Cristo, ele, digamos assim, ele quebra, os alicerces daquele apóstolo que se achava o maior de todos os apóstolos, como é dito no versículo 36 do capítulo 13, quando Simão diz assim: perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Ou seja, o melhorzinho, digamos assim, daqueles apóstolos, declarando dar a sua própria vida para o Senhor, e a resposta do Senhor é constrangedora. Em verdade, vos digo que ainda hoje me negarás 3 vezes antes que eu... Em verdade, vos digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Aquele que tanto amava o negaria. Há uma situação desconfortável naquela ceia. Há um momento de grande dificuldade e perturbar do coração. Por isso, do versículo 1 até o versículo 4 de João 14, o Senhor ele dá ainda mais uma pista do que há de acontecer, dizendo: olha, na casa do meu pai há assim muitas moradas, e eu vou preparar lugar. Ir preparar lugar significa deixar os seus discípulos. Ele já havia dito isso de uma outra forma também, mas agora o momento se aproximava cada vez mais. E mais do que nunca, os discípulos precisavam de direção. Até porque, pouco tempo depois, o mestre já não mais estaria com eles, lhe dizendo verbalmente o que deveriam fazer. Amados, o Senhor, de maneira amorosa, ele nos dá
o seu caminho e a sua direção. E quando Cristo ele diz isso e vai repetir aqui de uma maneira tão forte, é porque essa história já vem sendo contada desde Gênesis 3. A gente passa para este primeiro ponto no versículo 5, quando Jesus diz: eu sou o caminho. E entenda, não existem possibilidades de caminhos, não existem opções, mas apenas um caminho de um ser pessoal que se revela dizendo: sou eu. Não há outra história, não existe outra direção. Há um caminho que se encontra na pessoa de Cristo. E este caminho, pasmem, não foi anunciado tão somente agora, mas desde Gênesis 3,15, quando o homem toma o caminho errado, é dito pelo Senhor que enviaria um filho de mulher que esmagaria a cabeça da serpente, destruindo as obras de Satanás para fazer a reconciliação com o seu povo. Este quem era? Jesus. Ele é o caminho. O caminho não é si mesmo. O caminho não é a vontade de se autodeterminar para onde quer que eu vá. O caminho não é seguir uma vida, uma jornada sem o Senhor, aquém da sua direção. E ao longo da história da redenção, de maneira progressiva e reveladora, o Senhor vem mostrando: vocês não se bastam, vocês precisam de um Senhor, vocês precisam de um Salvador. Foi assim ao chamado de Abraão, foi assim ao chamado de Moisés, foi assim no estabelecimento da lei, foi assim com os profetas, foi assim quando instituído ali o derramar de sangue para cobrir pecados, e esse exercício do derramar sangue para cobrir pecados apontava para algo muito maior, e desde sempre o nosso Deus tem mostrado que há o caminho, e este caminho não é a própria vontade. É como se ele estivesse, na nossa analogia, começou ali com uma placa apontando para onde seria um sinal de fumaça, depois um guia 4 rodas, depois um GPS pequeno, agora um GPS gigante, até desembocar em Cristo. Não há como ter dúvidas de que o caminho é o Senhor. Não há como ter dúvidas de que sem Cristo ninguém irá aos céus, ninguém se reconciliará com o Senhor. E pode parecer estranho você dizer isto para aqueles homens que viram Cristo andando por sobre o mar, acalmando a tempestade. Mas é porque é estranho quando nós vemos irmãos em nossos dias, detentores desta verdade, que ainda se perdem em caminhos tortuosos, que, embora conheçam Cristo, como os nossos irmãos do passado conheciam, muitas vezes por suas obras o negam e denunciam que não têm em Jesus Cristo o seu próprio caminho e se esforçam por vezes para alcançar a salvação por meio de suas obras, por meio do seu muito fazer, que depositam nas coisas deste mundo a sua confiança e o negam como o jovem rico, a quem o Senhor Jesus diz: olha, larga tudo o que você tem e segue a mim. Por que Cristo disse isso? Porque eu sou o caminho. Ele disse: vai, pega todos os seus bens, vende, dê a riqueza aos pobres e siga-me. E aquele jovem rico, que ele era um expoente da sociedade israelita do seu tempo, ele seria tido como o padrão de crente, ele não segue o caminho de Cristo. Ele simplesmente vira as costas e vai para um outro lado. E, queridos, quando nós olhamos para Cristo como caminho e consideramos as nossas próprias vidas, nós precisamos entender que você não precisa virar a 45 graus para se afastar do Senhor. Basta apenas 3, 4 ou quem sabe 5 graus, que num primeiro momento você pode às vezes nem perceber. É como se você está andando numa direção, sendo guiado por uma bússola, e você guia ali, vira uns 3 graus apenas, primeiro metro, segundo metro, terceiro metro, você não vê muita diferença. Mas passado alguns anos, você está completamente longe, distante. Há crentes
que tem desviado alguns poucos graus na sua própria vida e se distanciado do caminho do Salvador. E o fim será triste, porque ninguém vem ao Pai senão por mim. E nós notamos, irmãos, esses pequenos desvios que ao longo da história da igreja foram tidos como heresias, pequenas distorções, por vezes, que fizeram igrejas inteiras romperem, irmãos perderem a sua fé, que iniciam por pequenos atos, como negligência com o culto doméstico, com a leitura devocional, com o compromisso na reunião de oração e estudo bíblico durante a semana, com o depositar a sua fé em cima das coisas deste mundo tão somente, por vezes buscando meios de ganhar este mundo para ficar bem, quem sabe, com o tempo presente, e negligenciam o caminho. Jesus é o caminho. Mas não é um caminho fácil. O caminho nos disse: quem quer vir após mim, o quê? Negue-se a si mesmo e tome o quê? A sua cruz e siga-me. O caminho disse: no mundo tereis aflições, contudo o quê? Tende bom ânimo. Meus irmãos, você não foi chamado para escolher se o teu caminho será fácil, difícil ou não. Você está sendo chamado, convocado a reexaminar a sua vida e entender: eu tenho seguido o caminho, porque não existe o outro. Qualquer coisa outra, qualquer teologia fora Cristo, qualquer ensino que negligencie os princípios de Deus, que coadune talvez com um discurso popular de o evangelho chá com pão, algo assim que não é firme na palavra do Senhor, são 3, 4, 5 graus que vão te tirar da rota. Mas o Senhor, ao nosso querido irmão Tomé, sim, aquele que precisava ver para crer, ele disse: Tomé, meu irmão, meu filho, e aos que estavam com ele: eu sou o caminho. E nessa jornada de volta para o Pai, nós temos Cristo como sendo o nosso caminho, e não apenas o nosso caminho, meus irmãos, mas ele é tido também como a verdade. Eu sou o caminho e a verdade. A relevância de nós atentarmos a esta palavra verdade é que nós somos convidados a adentrarmos a pseudo-verdades. Uma meia-verdade é uma mentira inteira. A talvez crer num falso evangelho que nega a suficiência das Escrituras. E, por vezes, igrejas históricas como as nossas são convidadas a, quem sabe, temperar um pouco mais o culto, quem sabe uma liturgia um pouco mais contemporânea, quem sabe abolir os hinos, afinal de contas são coisas tão antigas. Vamos aqui só de cânticos espirituais, como se o hino não fosse espiritual, né? Enfim. E convidadas a, quem sabe, dialogar melhor com a comunidade, nem que para isso nós tenhamos que anular algumas verdades eternas. Vamos ser uma igreja inclusiva, onde tudo e todos são permitidos. Venha como está, continue como está. Quem sabe Deus te mude, mas o que importa é o amor. Ou quem sabe uma meia-verdade de que você não prega contra o pecado, não confronta o pecador na sua rebeldia, e prega sobre amor e amor e amor, quase que esquecendo que amor significa agir com verdade. E não dá para eu amar vendo o meu irmão indo para o inferno e não falando nada. Até porque, se algo que esteve muito presente no discurso de Jesus Cristo enquanto caminhando nesta terra, nos seus pouco mais de 3 anos de ministério, foi falar a verdade. Arrependei-vos dessa geração, não vos conformeis com este mundo. Ele que veio para reformar a religiosidade daquele tempo. Havia religiosidade? Havia. Mas era uma falsa crença num falso Deus,
por meio apenas de fazer e fazer para quem sabe alcançar. E quando Cristo entra na história, ele se apresenta como sendo a verdade. E nós temos que crer, meus irmãos, ainda que por vezes não vejamos aqui o resultado. Ou quantos aqui já viram o céu? Quantos aqui já viram Cristo face a face? Mas nós seguimos neste caminho porque cremos que Cristo é verdadeiro. Ele que não peca, ele que não mente, ele que é a própria verdade, ele que, como consequência, tem nos mostrado o caminho da vida. Não se deixe enganar por falsas promessas. Não se deixe enganar por um falso evangelho. Você foi chamado para crer que há somente um caminho. Este caminho é Cristo. Caminho este que é verdadeiro porque Cristo é verdade. E ele não apenas é a verdade, mas ele é a própria vida. No versículo 6, nessa resposta, o Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando nós vemos uma expressão tão clara dizendo sou eu a vida, há uma consequência natural dessa afirmação, que é qualquer coisa que não seja Cristo é o quê? Morte. Por mais bonito que seja, por mais inclusivo que seja, por melhor que seja o louvor, por melhor que seja a oratória, se Cristo não está ali, é morte. É por isso que no último dia muitos dirão assim, mas em teu nome diz que fez isso, aquilo, outro, e milagres, e sinais, e maravilhas. E a resposta do Senhor será: em verdade, eu nunca vos conheci. Não havia palavras de vida nos seus lábios, porque Cristo não estava ali. Daí a preocupação de um culto cristocêntrico, de uma igreja cristocêntrica, de uma igreja que respeita a cruz vazia, símbolo da vitória do Messias. Em Cristo a vida, e não há, meus irmãos, em nenhum outro. É o Senhor que afirma. Aquele que tudo fez pelo poder das suas palavras. Agora ele diz no Evangelho de João, o qual tem como grande objetivo mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele diz, sou eu a vida. E eu preciso perguntar, e peço licença para me dirigir àqueles que são pais e que dentro em breve conhecerão seus pequenos. O quanto de vida você tem ofertado para sua criança? O quanto de vida tem participado da sua rotina? Não, eu sei, você compra pão, trabalha, você dá ali o casaco, o chinelo, tudo isso é bom, mas a questão é o quanto de vida eles recebem de vocês, pais, todos os dias. E Jesus diz, eu vim para que tenham vida, e a tenham de que forma? Em abundância. Nós somos chamados para semear vida e não morte. E a vida é semeada quando Cristo Jesus é apresentado ao começar do nosso próprio lar, do culto doméstico, daquilo que está nos lábios do pai, da mãe, daquilo que corrobora, que sai pela nossa boca como fruto do que está em nosso coração. Nós somos chamados para semear vida. E é por isso que, por mais que nós entendamos que a fé sem obras é morta, mostra-me a sua fé sem obras, que com obras eu lhe mostrarei a minha fé, o que nos diferencia de entidades sociais que fazem muitas coisas interessantes é que, muito mais do que um prato de sopa, uma blusa de frio ou uma quentinha, nós precisamos e o que nós ofertamos é vida, é Cristo. Não adianta salvar o corpo e deixar padecer a morte. O Senhor Jesus disse àquele que estava tão preocupado em derrubar e construir celeiros para aumentar ali as suas riquezas, louco, esta noite pedirão a tua alma e tu o que vai fazer? De que adianta? É dito ainda que o exercício físico de nada é proveitoso.
E Paulo diz respeito a que, no final das contas, todo esse exercício ele fica por aqui, mas ele diz, o exercício espiritual, ele tem uma procedência maior, ele tem uma relevância maior. Por quê? Porque ele nos conduz a Cristo. E tão somente em Cristo há o quê? Vida. E vida em abundância. Mas por vezes nós pensamos que esta é uma missão para os pais jovens, mas na verdade para todos, até para aqueles que já estão ali na idade de maior experiência, no qual o Senhor Jesus diz que, olha, e na velhice darão o quê? Frutos, serão benditos. Ou seja, nós somos chamados o tempo inteiro a crer que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ofertar àqueles que estão ao nosso redor essas três coisas maravilhosas: a vida que somente há em Cristo, a verdade que liberta, como já dito o texto, e conhecereis a verdade vos libertará, e a verdade é Cristo, e o caminho que se encontra na pessoa do Senhor Jesus. Amados, talvez vocês possam até ignorar, mas o fato de nós ignorarmos a realidade não muda o fato da realidade existir. Todos nós estamos caminhando de volta para o Pai. Alguns para experimentar o juízo, a destruição e o sofrimento eterno. A quem são esses? Aos que, vendo todos os sinais, sinal de fumaça, placa, guia 4 rodas, GPS, celular, Google Maps, apesar de tudo, insistem em andar longe do Senhor. Mas eles vão voltar para o Pai, mas para experimentar a ira eterna de um Deus que é santo, num lugar onde há choro e ranger de dentes, no lugar onde o fogo jamais se extingue e o verme jamais morre, no lugar onde pagarão pela eternidade os seus pecados. Por quê? Porque negligenciaram aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Mas, de igual modo, o Senhor está nos levando para aquele lugar que já foi predito aqui no versículo 3, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. O Senhor está nos levando para este lugar e cabe-nos permanecer no caminho, na verdade e na vida. Você foi chamado para isso, para glorificar ao Senhor com esta verdade e para anunciar este caminho de verdade e vida e salvação para aqueles que estão perdidos. Que sejam estas as palavras que se encontrem em seus lábios, que você seja instrumento de Deus a mostrar este guia, este caminho, para que mais e mais pessoas venham conhecer a Jesus Cristo. Mas, se você tem estado longe deste caminho, ou talvez desviado apenas alguns graus, 2, 3 graus que o seja, é um alerta. Volte enquanto é tempo, porque o Senhor está voltando. Que Deus assim nos abençoe, irmãos.